Já estamos ao vivo, direto da casinha de Frei Luiz, em Indaiatuba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de luz. Como a gente sempre recomenda, né? É importante que compartilhe essa live, compartilhe na sua página, compartilhe com seus amigos. Sempre muito importante, porque assim você leva o Evangelho ao maior número de pessoas. Então sempre muito importante, compartilhe a live. Que as águas que estão para frutificação nessa noite, né? E aí na sua casa também você coloque uma garrafinha com água para ser frutificada durante a palestra. Você deve colocar um copinho com água para frutificar. E logo depois das vibrações da qual você que está em casa também participa, né? Então logo depois das vibrações você toma esse copinho com água e a garrafinha vai tomando durante a semana. Lembrando que você pode completar essa água, né? Também você pode colocar uma água para frutificar a intenção de outra pessoa. Entregue a garrafa e diga que foi frutificado durante o Evangelho do Frei. Tem o mesmo valor como se estivesse ao vivo aqui na casinha. Eu acho que vocês já estão ouvindo aí de fundo, né? Então hoje nós temos o Maurinho acompanhando aqui com a música ao vivo, então é sempre diferente, né? O Evangelho, quando o Maurinho está aqui conosco, é sempre bastante diferente. Então a gente fica muito feliz quando o Maurinho consegue vir. Então por isso eu já vou colocar esse telefone, né? Lá no local. Eu suplico, venha me guiar. E a gente pode ir aqui em casa acompanhar um pouquinho mais o Maurinho, né? Obrigado, boa noite a todos. Nosso trabalho a continuar. Anjo de luz, venha me guiar. Venha me guiar.
Lembrei. Andei pensando num grande vazio, que a minha vida era antes daqui. No céu escuro foi a luz que se abriu. Jesus chegou, isso eu sei, e no freio Ele está aqui. E o lírio perfumando o ar, eu sei que a cura vai chegar. Oh meu Senhor, vem me guardar. Está aqui nesse lugar. Ele está. Ele está. Ele está. Aqui está. As coisas nem sempre são como quer, mas Ele sabe o que é bom para nós. Entregue a vida nas mãos de Jesus, que o milagre vai acontecer. Ele está aqui, e o lírio perfumando o ar, eu sei que a cura vai chegar. Oh meu Senhor, vem me guardar. Está aqui nesse lugar. Ele está. Ele está. Ele está aqui. O lírio perfumando o ar, eu sei que a cura vai chegar. Oh meu Senhor, vem me guardar. Está aqui nesse lugar. Ele está. Ele está. Ele está. Aqui está. Aquela mesa ele sentava sempre e dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esse a dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu tamborim. Naquela mesa
saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Sabe o que está acontecendo? Está todo o botão para não. Então, é para usar os três ao mesmo tempo, não tem outro jeito. Porque o terceiro sempre fica abaixo. Sabe que ele. Então tá. E aqui também tá meio zoado. Pode colocar, já muda. Deixa eu testar. Mas mesmo assim, acho que vai ter que usar esse aqui, cara. Vai ficar baixo pra ela. Esse vai, acho que tá baixo. Abaixo. Pega esse aqui, ó. Tem outro jeito. Ó. Pode pegar esse aqui, cara. Não tem o que fazer. Os três ao mesmo tempo não fica. Alô? Estão me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo? Precisa aumentar um pouquinho, né, Maurinho? Pode aumentar, aumentar, né? Pode mandar bala. Quer que eu aumente? Deixa eu mixar aí, peraí. Deixa ele acertar ali o som. Enquanto ele vai arrumando o som, a gente hoje está reescrevendo o Evangelho, viu? Para quem não sabe, tá? Assustou, né, Daniele? Porque a gente não aprende que, na doutrina a gente aprende que não existe milagre, né? Olha o Maurinho aqui hoje, ó. Tô já vi. Pega o microfone preto. O outro. Alô? Tá bom, né? Tá vendo? Por isso a gente está reescrevendo o Evangelho. Milagres existem. Para quem não conhece, tem várias pessoas que ainda não viram o Maurinho aqui, né? Então o Maurinho, quando ele vem aqui, o Evangelho é diferente, né? É sempre muito diferente. Ele nunca consegue vir. Quando ele consegue vir, realmente há um milagre. Milagres existem. Deixa eu ver. Duas coisas que fazem chover em Netuba: Faici e o Maurinho no Eu freio. aqui no freio. Uma coisa que era comum, né? Uma época, né? Era uma comum. Hoje ficou raro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor e oração. Jesus já está entre nós. Eu vou dar alguns avisos e o primeiro e mais importante é: desliguem os celulares. Por favor, desliguem os celulares. Aqui na casa do Frei Luiz, mantemos diversas ações que visam arrecadar fundos para a manutenção da nossa casinha. A espetacular e maravilhosa Pizza do Frei, rifas temáticas, festa junina, né, que aconteceu, caixinha de doações e a super premiada Cantina do Frei, que traz a cada semana uma deliciosa oportunidade de auxiliar esta comunidade. A Cantina do Frei, sempre depois de passarmos a água fluidificada. O Centro Espírita Apóstolo do Bem está comemorando 88 anos de fundação com uma série de palestras especiais. A programação completa está no nosso quadro de avisos. Recomeçar, podcast espírita, ao vivo às quartas-feiras, 19 horas, mas já tem todos os episódios no YouTube. É uma forma diferente de se informar e aprender sobre a doutrina. Podcast Espírita Recomeçar. Se inscrevam no canal. O Grupo Linhas de Amor irá realizar um trabalho de psicografia pública aqui no Frei Luiz no dia 9 de agosto. Informações na recepção ou com o Carlos. A comunidade espírita Frei Luiz está organizando a segunda excursão de turismo religioso com destino ao lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro.
Será no dia 10 a 12 de outubro. Restam poucas vagas. Informações na recepção. O Frei Luiz tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo as palestras por esta plataforma. Acessem Comunidade Espírita Frei Luiz no YouTube e se inscrevam no canal. Assim, estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A Casa Espírita Alvorada Cristã irá iniciar um curso básico de Espiritismo com 17 aulas às segundas-feiras, às 20 horas. O início será dia 11 de agosto. Informações na nossa recepção. A casa tem oportunidade de trabalho, como o grupo Maria da Luz, que se reúne aos sábados, das 9 às 11 horas, para produzir peças de enxoval para recém-nascidos. Temos a preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês, e também temos a oportunidade de estudo da doutrina com o grupo que se reúne online às quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Às quintas-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, temos o passe individual, que por uma questão de adequação da casa, ocorre às 18h45 até às 19h45. Lembrando que continuamos com o tradicional passe coletivo ao final dos trabalhos. Hoje temos também a entrevista fraterna, palestra pública, vibrações e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então, você que está acompanhando em casa ou assistindo este vídeo a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Esta água pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm responsabilidade nos resultados alcançados aqui nesta noite, na medida em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares e conectem-se com os mentores espirituais, por favor. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem pelo atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao Frei Luiz e assistir à palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Evitem comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar neste dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento. Trazer água para fluidificação e lembrar-se de levá-la para casa. Manter todas as orientações médicas com relação a tratamento e uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e em toda a espiritualidade amiga. E mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante à reforma íntima, tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise a recepção e permaneça na casa em oração.
Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Vou ler aqui uma mensagem. A vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos e os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Agora, semelhante situação, porém, será sempre estranha, estranhável nos lugares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque das provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos nas árvores da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Agora, o cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busca-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembre-se de que ela é a mãe de teus filhinhos e serve de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não duvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. De hoje. Pedimos música? Vou pegar esse microfone. Se eu pudesse retornar onde a memória agora está, ter o abraço de quem se foi, mas
comigo ainda está, passeando pelo tempo. Eu me lembrei desses momentos, o entardecer perto da casa onde ia te buscar. Lembro até do seu café em uma manhã qualquer, conversando na varanda, esperando o sol nascer. Folhas secas pelo chão sempre traz recordação do seu abraço apertado, esquentando o coração na noitinha de verão, com pipoca e união. O cheiro da dama da noite crescendo no portão. Você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, eu vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, eu vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Muito bem. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso que estamos aqui, uma vibração maravilhosa. Sentimos leves, coração aberto. Imaginemos Jesus num lugar bonito, nós junto a Ele, e aproveitando esse momento, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, fechando nossos olhos materiais. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora teremos a palestra da Daniele Giuseppe. Fora da caridade não há salvação, não é, Daniele? Boa noite a todos. Um tema que... Eu trouxe um tema que já é tão conhecido, mas a gente sempre tem alguma coisinha nova para aprender. Então, eu quis trazer esse tema para vocês. Mas antes de entrar diretamente no assunto aqui, eu já vou compartilhando que desde o início que eu cheguei na casa, muitas são as oportunidades que nós temos de praticar a caridade.
o preletor, o Carlos, a senhora que estava aqui, eu não sei o nome dela, mas só eu contei no dedo aí umas 7 ou 8 oportunidades de a gente praticar a caridade só aqui nesse espaço. Então a casa oferece cursos, a casa oferece oficinas de costura, a casa oferece sopa para você vir ajudar no preparo ou para você ajudar na distribuição. Então, por que esse tema é tão importante? E durante o dia, quando eu escolhi esse assunto, várias informações vão chegando até as pessoas que se propõem a estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa experiência, e depois no final eu vou falar um pouquinho também. Mas antes disso eu quero agradecer mais uma vez o convite da casa. A comunidade espírita de Indaiatuba são várias casas que acolhem pessoas de diversos graus de instrução, pessoas que estão perdidas, pessoas que vêm pelo amor ou pela dor, como a maioria de nós, né? A gente sempre chega pela dor. Queria que alguém pegasse na mão e levasse sempre pelo amor, mas não é assim que acontece. Então, para trazer esse tema, eu fui buscar na literatura, e a doutrina espírita é fantástica nesse aspecto. Eu pude encontrar esse mesmo assunto em 3 lugares distintos, tá? O primeiro deles foi no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, das perguntas de 886 a 889. Então, quem tem o livro, esse livro é um livro de cabeceira. Todo dia você pode ou ler na sequência, ou abrir numa pergunta específica, ou mentalizar algum questionamento que você tenha, e quando você abrir o livro, magicamente, só que não, né? Aquela informação vai estar ali diretamente para você, o que você precisa saber, se você estiver preparado e em sintonia para receber essa informação. Então é importante também que a gente entenda que o Espiritismo, a gente nunca está sozinho, e a gente não trabalha dessa maneira independente. Os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, né? Aqueles que nos acompanham no dia a dia, estão sempre ali conosco, nos intuindo e nos auxiliando. Quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente não está preparado para receber o que nós realmente precisamos, aí também a gente dá a oportunidade daqueles amigos que não são tão benfeitores se aproximarem e nos intuírem de maneira negativa, tá? Então isso é bem importante, que possamos manter sempre a nossa vibração no mais elevado padrão aí, quando possível. Então, aqui no Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui a primeira pergunta, que ela para mim, eu acho que é uma das principais, tá? Qual é o verdadeiro Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tem um comentário do Kardec também que fala que o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. A gente não consegue avançar nas leis naturais, nas leis de causa e efeito, na lei da justiça, se a gente não tiver amor. O amor tem que ser o nosso combustível diário para qualquer coisa que façamos na vida. Mesmo quando você está ali bravo com alguma coisa, você está com uma situação difícil, você precisa colocar amor naquilo. Você discute com alguém. Aqui a leitura aqui do livro que o colega fez foi exatamente sobre o casamento, né? Quantos e quantos dias nós estamos 100% no nosso relacionamento? Não só com o marido, com a esposa, com os filhos, com pais, mães. E é nesse momento que a gente precisa mais ainda praticar a lei do amor. A lei que Jesus nos deixou, que é o ponto principal, e especialmente da doutrina espírita. Então, nessa pergunta aqui, a caridade, segundo Jesus, Kardec diz também que não se restringe apenas à esmola. Então, muita gente associa caridade com esmola. Eu vou dar uma esmola aqui, eu estou fazendo a caridade, eu estou fazendo bem. Não é nada disso, gente. A caridade não é só você dar o dinheiro. É importante você dar para aquele que necessita, sim, mas a maneira como você vai dar esse dinheiro também em caridade, ela é importante.
Então, se você der de mau grado, ou então a pessoa te para no semáforo, que é o que mais acontece. Aqui em Indaiatuba nem tem tanto assim, mas se você for para São Paulo ou Campinas, você vai encontrar mais. Mas você já dá com medo, você não sabe se você abre ou não abre o vidro. Você fica, poxa, o cara já vai me pedir dinheiro de novo. Todo dia eu passo aqui, todo dia eu vou ter que dar o dinheiro. Tenta converter esse seu pensamento, que esse dinheiro vai ajudar ele de alguma maneira. Ah, mas ele vai fazer mau uso do dinheiro, ele vai comprar material ilícito, ele vai comprar bebida alcoólica. Não importa. Isso daí a gente já cai na próxima lei, que é a lei do livre-arbítrio. Cada um faz com aquilo que recebe e as consequências são da própria pessoa. Então, se você estiver dando de bom grado e a pessoa estiver fazendo mau uso daquilo, as consequências é daquela pessoa. Você fez o bem, você deu da maneira que você achava. Então, a caridade não é só essa questão material. A gente tem a caridade moral, a caridade do auxílio, a caridade da ajuda. Então, como eu falei, aqui na casa tem várias oportunidades de você colocar isso em prática e fora também. Não precisa você ser espírita para você praticar a caridade. Você tem que saber que em qualquer lugar e qualquer momento você tem a oportunidade de ajudar o seu próximo. Bom, na pergunta 887, que é a próxima, está bem ligado ao amor divino. Então ele fala assim: amai-vos os vossos inimigos. O amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, Kardec perguntou isso. E, na verdade, não. A gente não precisa ter um amor eterno e fraterno para com os nossos inimigos. A gente precisa perdoá-los. É difícil, é muito difícil. Você se sente numa situação em que você foi penalizado, você se sente injustiçado, você quer ser o juiz da situação. E não é esse o nosso papel. O nosso papel é tentar, de alguma maneira, enxergar a situação como um todo e colocar tudo nas mãos de Deus. Porque nada do que é feito nesse plano terrestre, ele vai sair impune ou ileso das maldades ou das coisas ruins que essa pessoa praticou contra você. Voltando só para a gente fechar essa questão da esmola. Essa informação está até no Livro dos Espíritos, na pergunta 888. Você imagina a pessoa que está pedindo a esmola também. Então, o homem reduzido a pedir esmola, ele se degrada moralmente e fisicamente. Ele se embrutece. É como se ele não evoluísse na vida material. Então, essa evolução não é só para essa matéria aqui. A gente evolui para o plano espiritual, a gente evolui por nós. Então, tudo que a gente vai vivenciando, tudo que vai acontecendo ao nosso redor, todas as provas e expiações que a gente passa por aqui, é para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nesse quesito, a gente não tem que questionar. A gente precisa aceitar algumas situações. A gente precisa aceitar essa questão de você ter que perdoar, que é bem difícil, e aí associando tudo a isso à caridade, tá? Bom, além do Livro dos Espíritos, a gente encontra muito sobre a parte da caridade no Evangelho. Então, no capítulo 11, o amor ao próximo como a si mesmo, tem algumas instruções aí sobre o egoísmo. Então, se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria bem mais praticada. Seria necessário que nós nos esforçarmos para tirar do nosso coração toda essa couraça, tudo isso que nos envolve, e nos tornar seres mais sensíveis, seres que estão propensos a aceitar o amor divino e aceitar tudo isso que está ao nosso redor. Jesus, ele não discriminou todos aqueles que passaram por ele. E em caridade, ele fez isso e nos demonstrou. Como ele fez isso? Quando ele esteve de frente com a mulher adúltera, em nenhum momento ele a julgou. Pelo contrário, ele disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra.
nem quanto ao criminoso. Então Jesus nos mostrou exatamente aí a questão da caridade. Quando nós nos tornarmos modelo para todas as nossas ações e a caridade reinar na terra, o mal não dominar, então aqui a gente já está falando em evolução. A evolução da terra, do mundo de provas e expiações. Então, quando tudo isso acontecer, seria mais que o mal não pertenceria a esse universo. Então, todas as nossas ações, tudo que a gente busca, toda a caridade que a gente aplica ao próximo e a nós mesmos, em todas as esferas da nossa vida, ela é em benefício de nós próprios, tá? É o nosso próprio benefício. Começar com esse exemplo, ser de caridosos com todos, esforça-se para atentar aos olhos, sem desdém. Então, é como se você trata melhor uma pessoa, e eu não estou aqui para julgar, tá, gente? Eu estou aqui para tentar alertar nesse sentido. A gente trata melhor uma pessoa que está mais bem vestida ou uma pessoa que te encontra na rua que está mal vestida? Principalmente quando a gente vai numa loja. Então, vamos colocar no papel inverso. Você vai numa loja, você vai com uma roupa normal, de chinelo, de bermuda, e um outro dia você vai com uma roupa mais adequada, mais elegante. O tratamento que você recebe é igual? Ou tem o julgamento da pessoa que está te atendendo do outro lado? Então, são situações que parece que são banais, mas não. A gente precisa se atentar a isso e tirar todo e qualquer julgamento das nossas vidas. E o julgamento ele acontece em várias esferas. No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Às vezes, quando você vai conversar com alguém e essa pessoa, né, ela te olha de baixo em cima e te acha inferior a ela. Ou então ela pode até estar num cargo inferior ao seu, mas ela acha que ela sabe mais que você. Então a caridade também está nesse ponto. O que a gente precisa tentar é sempre dar um passo para trás da situação e olhar o que está acontecendo. Então, tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, qual é a lição que eu vou tirar daquilo? Qual é o sentido da caridade? A pessoa está nervosa, está com um problema familiar, tem alguém doente na família. A gente coloca a empatia para tratar essa pessoa com a mesma caridade que a gente trata alguém da nossa família. A gente consegue tratar de maneira igual aquele funcionário problemático, ou aquele parente difícil, ou aquele que só pede as coisas, né? Sempre tem um na família que é mais folgado, sempre tem um que quer tirar proveito de tudo, sempre tem, em qualquer lugar tem. Então, por isso que a gente precisa, nesse momento, olhar toda essa situação, olhar tudo isso com os olhos da caridade, com os olhos que Jesus fez para conosco. Olhar de maneira externa, olhar de maneira interna. Colocar todo esse nosso amor que está aqui dentro de nós, o nosso propósito. Então, quando você se levanta pela manhã e você pede a Deus que abençoe o seu dia e que você trate de maneira igual todos aqueles que cruzarem seu caminho, sem o julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, utilizando sempre a empatia nesse aspecto. O egoísmo, ele é totalmente o oposto da caridade. Então, as pessoas que são mais egoístas, primeiro ela tem que ter o proveito para si própria e depois para aqueles que a retornam. Então, sem a caridade, não há tranquilidade também na vida social. A gente só consegue avançar na nossa vida social quando há essa segurança. O egoísmo e o orgulho, eles andam de mãos dadas. Então, isso é totalmente o oposto da caridade. Essa vida, ela será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Então, enquanto encarnados aqui na Terra, a gente sempre vai se deparar com situações desse tipo. A gente sempre vai ter situações de pessoas que vão querer sempre ter vantagem, que se acham melhores, que se acham mais poderosas, ou aquelas que têm dinheiro e fazem questão de deixar isso às claras. Então, não é por esse caminho que a gente tem que seguir.
uma luta sem interesses em que mais as santas aferições são as calçadas aos pés e que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Então, quanta disputa a gente vê na televisão ou em processos trabalhistas ou financeiros de famílias que acabam indo por esse caminho e deixando o amor de lado. É uma disputa sem fim. Além de tudo isso, do Livro dos Espíritos, que tem todas essas informações, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem ainda recorre à Bíblia, e eu acho que é um livro de cabeceira que a gente tem que ter também, tem uma passagem em Mateus, versículo 25, dos itens 35 ao 40, que Jesus dá exatamente o exemplo. Então, aquele que teve fome, aquele que destes de me beber, que foi estrangeiro e o hospedastes. Então, Jesus conta dessa passagem. E aí os discípulos perguntam para ele, mas Jesus, em que momento fizemos isso para você? Nós não fizemos isso para você. E Jesus explica, em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, gente, quando a gente praticar esse ato de caridade, quando a gente ajudar alguém, quando a gente fizer alguma coisa sem esperar nada em troca, aí sim você vai sentir o amor de Cristo. E para Ele que a gente está fazendo. Então a gente tem que sempre pensar que a gente está fazendo para Cristo. Não é para fulano, para ciclano. Eu não estou aqui por causa de mim, por causa do Carlos. Eu estou aqui para de alguma maneira tentar colocar as palavras de Jesus em movimento. Porque ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam que ser espírita é frequentar só a casa espírita. Não é. Ser espírita é colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. É difícil, porque tem dia que você... somos humanos. Tem dia que você está cansado, tem dia que você não tem nem forças para fazer a oração antes de dormir. Quantas vezes? Aí no dia seguinte você acorda, perdão, Jesus, ontem eu estava muito cansado, hoje eu vou fazer em dobro. Não é assim que funciona. A gente tem sempre que manter o pensamento, manter a nossa serenidade, tentar deixar de lado o nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos, por mais que falamos que não somos, deixar de lado o nosso ego, deixar de lado tudo que nos deixa numa situação em que Jesus não nos quer nesse lugar. Jesus nos quer firme e forte, colaborando com os nossos irmãos, praticando a caridade e fazendo sempre o bem. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito dela, que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 41, que é quando Jesus vai para Betânia. Então, eu li na Bíblia, mas depois que eu assisti no seriado do Chosen, eu não sei se alguém já assistiu, para mim foi assim, acho que eu chorei umas 3 noites seguidas, que é a hora que Jesus vai em Betânia visitar as irmãs Marta e Maria, e Jesus chega na casa e Marta está lá toda atarefada, preocupada em arrumar a casa, varrer o chão, arruma a almofada assim, arruma a almofada assado. E Maria não, Maria estava ali, vislumbrada com a presença do Mestre. E nessa passagem você sente exatamente o que Jesus quer de nós. Ele quer que colocamos em prática os seus ensinamentos. Então a Marta estava tão preocupada com a casa que ela esqueceu do principal, que era Jesus, que era escutar o que ele tinha para dizer. Nós não temos Jesus aqui fisicamente conosco, mas ele está em nós, nas nossas orações diárias, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que está no nosso interior. Jesus está conosco. Ele sempre está, como ele deixou na passagem. Quando 1 ou 2 pessoas estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então confiem que ele está aqui conosco. E para finalizar, eu vou deixar só uma mensagem adicional para vocês, que quando possível e quando vocês forem convidados, participem. Né? O Carlos é meu amigo aqui, a gente já participou de diversas ações aí sociais, mas eu consegui implementar isso na empresa que eu trabalho também. Eles já têm um programa, e essa semana, então eu quero contar esse relato rapidinho para vocês, para que vocês entendam que a oportunidade ela está aonde a gente
precisa encontrar, você precisa estar atento aos sinais. Então, a empresa convidou algumas pessoas para fazer uma oficina de currículos. O que é isso? A gente ia num lugar, ninguém sabia onde era, para chegar lá e as pessoas iam digitar currículos para outras pessoas, porque essas outras pessoas não tinham computador, não tinham impressora, enfim. E foi uma ação assim. Os voluntários que quiserem ir fazer os currículos, deixem o seu nome e nós vamos sair daqui tal hora. E aí eu fui, né? Eu e mais algumas pessoas, mais umas 10 pessoas. E chegando lá, gente, olha só, era um albergue, ninguém estava preparado para o que a gente ia encontrar lá. E aí o que você faz no momento desse? Você agradece a Jesus pela oportunidade de estar ali. Então nós fizemos currículos para essas pessoas em situação de rua, que passavam a noite ali, e eles ficaram muito felizes em pegar esses currículos, e no dia seguinte eles já iam tentar encontrar algum emprego. No dia seguinte, uma pessoa conseguiu um emprego. Então vocês acreditam que a oportunidade, a caridade, ela bate na nossa porta. A gente só precisa estar atento para abrir essa porta. E ela só abre pelo lado de dentro de nós. Então eu quis trazer esse relato. Aconteceu essa semana, nada é por acaso, né, Carlos? Era para mim ter vindo semana passada fazer a palestra aqui, a preleção. E eu não consegui vir, pedir para o Carlos, troca comigo, troca com o próximo, porque eu não vou conseguir essa semana. E aconteceu isso na segunda-feira, e mais uma oportunidade de eu estar aqui e contar esse relato lindo para vocês. Então eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, que vocês possam colocar em prática a caridade, que vocês pensem em Jesus, que vocês peçam que vocês vão receber todas as instruções e as oportunidades que a gente tem para evoluir nessa vida. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Então, dando continuidade à nossa noite de luz, aqui direto da casinha de Frei Luís, em Indaiatuba. O pessoal que nos acompanha em casa nesse instante também, eu peço que se unam a nós nesse instante, porque é a hora que nós vamos minimamente exercitar a nossa caridade. Tem uma frase que diz: quando não souber o que fazer, faça o bem. Então vamos todos nesse instante unir os pensamentos, fechando os olhos, e vamos elevar esse pensamento aos céus, imaginando que o Senhor Jesus nos acolhe em seus braços amorosos, nos unindo a todos num abraço fraternal. Unindo os nossos pensamentos. E nós pedimos a Ele que eleve este nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida. Nós agradecemos por estarmos todos aqui reunidos nesta noite em seu santo nome. Agradecemos também pelo nosso anjo guardião, este amigo inseparável de todas as horas, que nos guiou até aqui esta noite. E unidos que estamos nesse instante, nós vamos elevando os nossos melhores sentimentos, os nossos mais puros sentimentos, as nossas vibrações de amor, pedindo à espiritualidade que possa recolher essas vibrações e as distribuir aonde se fizer mais necessário. Que as nossas vibrações possam chegar até aqueles que neste instante sofrem por não ter sequer
um teto sobre suas cabeças. Que ao receberem essas vibrações, percebam que não estão sozinhos. Que Jesus está ali junto deles, que essa espiritualidade também se faz presente. Que possam de alguma sorte se reencontrar no caminho. E que nunca percam as esperanças de que dias melhores hão de vir. Nós pedimos que essas nossas vibrações possam chegar também aos hospitais, abrangendo a todas as pessoas que se encontram ali internadas, muitas vezes no leito de dor, desesperançadas. Buscando entender ou buscando uma razão para esse sofrimento. Que essas vibrações cheguem até eles em forma de bálsamo que alivie as suas dores, que acalme os pensamentos e os sentimentos. Que as vibrações cheguem também a todos os profissionais que trabalham nesses hospitais, pessoas abnegadas, que muitas vezes, esquecendo de si próprios, se dedicam de corpo e alma a levar o conforto àqueles que sofrem. Que as nossas vibrações cheguem também aos orfanatos e asilos, a esses idosos e esses pequeninos, muitas vezes abandonados, esquecidos, que possam também, através dessas vibrações, sentirem a presença do Cristo em suas vidas e tenham certeza de que mesmo que toda a humanidade os abandone, Jesus ainda estará lá com eles. Pedimos que as nossas vibrações cheguem também às penitenciárias, até esses nossos irmãos que buscam de alguma sorte um novo sentido na vida, que possam se arrepender do erro cometido, trilhando assim um novo caminho em direção do bem. Que as vibrações cheguem também aos nossos lares, a todas as pessoas que ali se encontram, a todas as pessoas que nos visitarem nos próximos dias, que todas elas possam receber essas vibrações que ora emanamos aqui da casinha de Frei Luís. Que as vibrações cheguem aos nossos vizinhos, abrangendo assim toda a nossa cidade, o nosso país e todos os cantos deste nosso planeta, se unindo nesse instante a todos os grupos que participam conosco deste trabalho de vibração.
Pedindo também a espiritualidade encarregada da fluidificação das águas, que possa nesse instante fluidificar as águas que se encontram aqui na casinha de Frei Luiz e também das pessoas que nos acompanham nesse instante. Que seja ali depositado o remédio necessário a cada um de nós. Que essa água seja para cada um o remédio necessário para a nossa melhora. Pedimos também por todos os nomes que foram enviados para esta casinha, todos os nomes que foram depositados nas caixinhas de vibrações, todos os nomes das pessoas que nos acompanham deixaram ali junto de si, que todos possam receber as nossas vibrações nesse instante e que essas vibrações cheguem também às pessoas que enviaram esses nomes, que dedicaram ali um instante de seu tempo, preocupados no bem-estar do próximo. Eu vou pedir aos tarefeiros que se posicionem para o momento do passe. Bezerra de Menezes, no livro Comentários Evangélicos, a respeito da caridade da salvação, ele diz que a caridade não é apenas a esmola material. Salvação não é alcançar o céu de beatitude maçante e inútil. Caridade é benignidade e tolerância, paciência e humildade, renúncia e desprendimento, fé em Deus e submissão às suas leis. Salvação é libertação espiritual. Independente de onde estejamos encarnados ou não, é estado interior. Jesus, perdido aos olhos do vulgo pela condenação infamante ao suplício da cruz, humilhado e escarnecido pelos homens, tinha em seu coração, vibrante de amor e perdão, o hino da salvação humana. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, afirmou Jesus. É no íntimo da criatura que ele se elabora lento e lento. E é desse modo íntimo, santificado pelo Evangelho, que ele se irradia infinito afora, resplandente e inextinguível. Seguimos agora o passe da noite.
feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, que seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aos que vieram para o Evangelho, logo após a água fluídica, estão dispensados, que Deus acompanhe a cada um. Os que vieram para o tratamento, por favor, aguardem seus lugares, serão chamados pelo nome. O Maurinho permanece conosco ainda mais um tempo.
Deus abençoe a todos. O pessoal em casa também. Obrigado pela companhia de Deus. A casa se enche de luz, Muito obrigado pela companhia de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Voltamos na quinta-feira que vem com mais uma noite de luz direto aqui da casinha de Frei Luiz. Fiquem todos com Deus. as pedras em nosso